Hoje da nossa mensagem é o monte e a nuvem. Mas eu quero que tu abras as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, nos versículos 2 a 9, e vai contar uma história. Vai contar uma vez que Jesus chegou à beira dos discípulos e disse assim: olha, vamos dar um passeio. Marcos capítulo 9, versículo 2. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, a Tiago e a João e os levou sós, em particular, a um alto monte e transfigurou-se diante deles. E as suas vestes tornaram-se resplandecentes e extremamente brancas como a neve, tais como nenhum lavadeiro sobre a terra as poderia branquear. E apareceu-lhes Elias com Moisés e falavam com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, é bom nós estarmos aqui. Vamos fazer 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Pois ele não sabia o que dizia, pois estavam assombrados. E desceu uma nuvem e os cobriu com a sua sombra. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado. E aí ele ouvi. E tendo olhado em redor, ninguém mais viram senão só Jesus com eles. E descendo eles sobre o monte, ordenou-lhes que a ninguém contassem o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse de entre os mortos. Jesus hoje ele vai escolher um destino para ir contigo. Tu tens que ir entrar comigo nesta viagem. Jesus está à tua beira, ele entrou aqui, e ele disse assim: vamos dar um passeio. E ele diz assim: olha, nós vamos subir ao monte. Ele pega-te pela tua mão e diz assim: olha, nós vamos subir ao monte, vamos a um lugar onde vai acontecer algo sobrenatural, algo que vai acontecer na tua vida, algo que tu não estás à espera. Este episódio, está aqui o título, Monte e a Nuvem. E eu dou graças a Deus pelo Ministério da Comunicação, que já pôs na última música tudo assim, uma nuvem, todas as montanhas, porque é um lugar maravilhoso. Eu não sei se vocês já subiram a um monte, se vocês já subiram a uma montanha, se já foram à Serra das Estrelas brasileiros, porque eles todos dizem que temos que ir à Serra da Estrela, porque é uma montanha onde há neve, onde tocam as nuvens, e é maravilhoso. Este episódio aconteceu quando Jesus chamou Pedro, Tiago e João, e eu quero te dizer que isto foi 6 dias após Pedro ter tido a revelação de quem era Jesus. E isto é importante porque, para nós subirmos ao monte, para eu ser convidada por Jesus, para Jesus vir à minha vida e dizer assim: olha, vamos subir ao monte, eu tenho que saber quem é Jesus, eu tenho que ter a revelação de quem é Jesus. E eu quero te perguntar: tu sabes quem é Jesus? Tu já tens a revelação de que ele é o Filho do Deus vivo? Porque o Pedro, quando disse esta história, 6 dias antes deles subirem ao monte, Jesus estava a perguntar com eles e disse-lhes a eles, perguntou: olha, quem dizem que os homens que eu sou? Quem que vocês acham que eu sou? E uns diziam: olha, tu és um profeta, és Elias, olha, és um profeta que já veio. E ele disse assim: olha, e vocês quem dizem que eu sou? E Pedro disse assim: olha, eu sei quem tu és, Jesus, tu és o Filho do Deus vivo. Tu és o Filho do Deus vivo. Tu crês nisto, nesta revelação. Porque o Filho do Deus vivo, ele está-te a levar contigo hoje para um caminho para ele subir ao monte com ele. Olha, eu vivo no monte. Eu vivo na Rua do Outeiro. Se vocês souberem o que é um outeiro, outeiro é um pequeno monte, é uma elevação, é uma colina. Eu já vivo no monte. E viver no monte tem algo extraordinário para lá. O que acontece? O monte, se nós formos definir, ele é o lugar elevado, é um íngreme inclinado, lugar onde é difícil caminhar, onde encontramos pedras, vegetação e obstáculos, lugar onde não há caminhos feitos, onde não há luz e muitas vezes é um lugar deserto. Esta é a definição do monte. Se vocês forem lá à Wikipédia, esta é a definição do monte. É o lugar que é difícil caminhar, lugar onde não há caminhos, porque eu não estou a falar de um monte onde eu vivo, que eu moro num outeiro. Tem lá casas e assim, mas se forem caminhar lá é difícil, porque tem assim uma coisa íngreme. Mas o monte é o lugar onde não há caminhos feitos, onde não há luz, onde há obstáculos, onde há pedras, onde é difícil caminhar. E Jesus está a dizer assim: olha, eu quero que tu vás a esse lugar. O que é que tu pensas? O que é que vem à tua ideia quando nós falamos do monte? Pensar assim, se estivesse a perguntar a um de vocês, assim, o que é que vocês pensam quando pensam no monte? O que é que vem ao teu pensamento? Assim, a mim vem sempre muitas coisas ao meu pensamento. Eu quando penso no monte, eu penso na adoração. Irmãos, vocês já sabem, assim, eu se estiver no monte, está no jardim, tudo que tenha, é tudo para a contemplação, tudo para a adoração, porque eu olho a natureza, eu vejo o céu, eu vejo os montes, eu vejo a natureza e eu vejo Deus.
Quando tu vês um monte, o que é que tu pensas no monte? Porque há muitas pessoas que pensam no monte assim, pensam num obstáculo, porque o salmista também diz, eu elevo os meus olhos para os montes de onde é que vem o socorro. E pensam assim, o monte é um problema. O monte é o lugar do sacrifício, porque também foi no monte das oliveiras que Jesus orou. E foi um lugar de sacrifício, foi um lugar de dor, um lugar de sofrimento. Então, o que é que te leva quando tu pensas assim, eu tenho que ir ao monte? Qual é o lugar? É o lugar da adoração ou é o lugar do sofrimento? É o lugar da beleza ou é o lugar difícil para subir das pedras? Qual é o lugar? O que é que tu pensas quando estás a pensar no monte? E ele quer. E esta semana a Eliane, acho que foi a Eliane, e a Soraya subiram ao monte, a pastora partilhou, e eu, glória a Deus, meu Deus, eu senti aquilo como Deus a dizer assim, estás a ver? É por isso que tens que ir ao monte. Ir orar. Eu achei lindo e maravilhoso, porque ir ao monte é o lugar, na minha definição de ir ao monte, é um lugar onde eu vou ser transformado. É o lugar da minha oração, é o lugar da minha adoração, é o lugar da minha entrega, é o lugar do sacrifício que eu tenho que entregar o meu eu. E esse é o lugar do monte. Jesus diz assim, então quem pode subir ao monte? Essa é a primeira pergunta. Quem pode? Quem pode subir ao monte? Se o monte é difícil, se o monte tem pedras, se o monte não tem caminhos feitos, quem pode subir ao monte? Lá no Salmo 24, versículos 3 e 4, o salmista pergunta assim, Salmos 24, 3 e 4, quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Mateus 5:8. Diz assim, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então, perante estas duas, diz assim, Deus, então eu para subir ao monte, é difícil, isto começa a ficar apertado, não tem a ver só com aquilo que Deus está a fazer, com o monte ser este espaço físico difícil de subir, onde não há caminhos feitos, onde é difícil, onde encontramos pedras, onde encontramos vegetação, onde encontramos perigos, onde encontramos tantas coisas. Mas é assim, mas eu para subir ao monte do Senhor, eu tenho que estar limpo, com o meu coração limpo. Eu tenho que ter as minhas mãos limpas. E isto começa a apertar assim o coração. Senhor, será que eu vou? Será que eu posso subir? Ao longo da nossa caminhada, na vida nós encontramos e somos confrontados com muitas coisas no nosso coração. O nosso coração, ele fica impregnado às vezes com coisas que podem trazer impurezas, que podem trazer pedras, que podem trazer impedimentos, que podem trazer coisas que o nosso coração não fique limpo. Olha, mas eu quero te dizer assim, antes de subir, não é? Porque nós para subir temos que ter um equipamento para subir. Vocês já fizeram caminhada, certo? Para fazer uma caminhada para subir ao monte nós não podemos ir com esta roupa que eu estou, por exemplo, hoje aqui a vestir. Eu tenho que ir com um equipamento. E eu quero dizer que Jesus, Ele já te deu o equipamento certo. Porque Ele já te deu vestes de salvação em vez de um espírito angustiado. Vocês se lerem lá em Isaías, não está... Vocês não procurem que eu não pus esta passagem, mas quando em Isaías 61, quando Jesus disse qual era o seu ministério, eu vim, o Espírito do Senhor está sobre mim para curar, para trazer liberdade aos cativos, para abrir prisão aos cegos, para trazer óleo de gozo em vez de cinza, vestes de louvor, vestes de salvação em vez de um espírito angustiado. Então Ele já te vestiu com as vestes de salvação, com as vestes do Cordeiro. Ele já te limpou, já te mudou as tuas vestes. E eu quero dizer, para tu subires ao monte, tu já tens o equipamento certo. Porque quando nós aceitamos Jesus, é assim, Ele muda as nossas vestes. Ele diz assim, olha, já não tens aquele espírito carregado, já não estás aprisionada. É assim, Ele já te deu essas vestes de salvação, essas vestes de louvor. Então tu estás com o equipamento. Agora, tem a ver com aquilo, com o nosso coração. Como é que está o nosso coração? Qual é o impedimento que me leva para eu poder subir ao monte? Então, diz assim, o que é que está? Como é que está o teu coração? Ele diz assim, olha, para eu subir, eu tenho que desejar. São 3 Ds. Eu tenho que desejar, eu tenho que decidir e eu não posso desistir. Eu tenho que desejar, eu não posso desistir e eu tenho que decidir ir. A decisão, no domingo passado nós falámos assim, nós em todas as coisas nós temos que decidir se eu quero subir ou se eu não quero subir. E depois eu tenho que decidir, depois de decidir eu ir, eu não posso desistir. Certo? É uma decisão, eu não posso desistir. Porquê? Porque o desejo tem que ser maior. O desejo tem que ser maior para eu estar lá no monte. Porque eu sei que no monte vai acontecer algo. Vocês lembram a história?
que aconteceu? Pedro, Tiago e João, eles foram ao monte e eles viram coisas maravilhosas. E nós vamos chegar lá em cima. Nós ainda estamos cá em baixo, aqui no sopé do monte. Ainda estamos a ver, vamos decidir, Senhor. Vamos, porque quem pode subir? Aquele que é puro de coração, aquele que tem mãos limpas. E o que é que isso quer dizer? As mãos limpas, e eu entendo assim, é com as atitudes, com aquilo que está na nossa vida. As mãos têm a ver com o nosso trabalho, com aquilo que nós fazemos, com aquilo que nós decidimos. Isso é as mãos, é o trabalho. Eu tenho feito as coisas do Senhor e eu tenho ido para o Monte Santo, eu tenho orado ao Senhor, eu tenho feito a minha caminhada com Ele. E isso é que Ele está a dizer, é as mãos limpas. O que é que tu tens feito com as tuas mãos? O que é que tens feito com os teus talentos? Se nós apresentarmos assim, nós um dia vamos estar diante de Deus e Deus vai perguntar, mostra as tuas mãos. O que é que elas têm? Então é isso que o Senhor está a dizer assim, olha as tuas mãos, olha aquilo que tu estás a fazer antes de subir. Guarda o teu coração, é dele que sai a fonte de vida. Sabe, porque assim, no caminho, ele diz assim, nós encontramos pedras, encontramos pesos. Olha, pedras são situações que se levantam, que tiram os nossos olhos de Jesus, são as adversidades, os problemas, as situações, as mudanças. Isto são os pré-requisitos, olha, tu tens que tirar estas pedras. Porque há muitas pedras que encontramos no caminho da nossa vida que nos vão tirar do objetivo da caminhada. Nós estamos a caminhar com Jesus, lembrem-se, eu perguntei, esta caminhada foi quando Pedro já tinha a revelação, os discípulos já tinham a revelação de quem era Jesus. A partir do momento que temos a revelação de quem é Jesus, nós aceitamos Jesus, nós dizemos, podemos caminhar com Ele, vamos caminhar com Ele. Surgem situações no nosso caminho. O monte é o caminho. O que é que são essas situações que nos impedem de caminhar? São essas pedras que estão no caminho e que dizem assim, ou eu vou dizer ao monte, ergue-te e lança-te no mar, ou vou dizer assim, vou desviar-me dessa pedra, ou então eu tenho que passar. Ou vou parar. É a nossa decisão. O que é que eu faço mediante as pedras que eu encontro no caminho? As situações, as mudanças, os impedimentos, a falta de tempo, porque a falta de tempo também é uma pedra do nosso caminho, no nosso caminho de estar com Deus, no nosso caminho de intimidade com Deus, no nosso caminho de ir para a montanha. Porque ir para a montanha demora tempo. Eu não posso ir à montanha agora e num minuto estou lá em cima. Eu tenho que ir a pé para a montanha. Eu tenho que subir com Jesus para a montanha. Então esse caminhar, essas pedras, nós temos que as tirar do caminho. Quais são os pesos? É aquilo que nós carregamos. Todos nós carregamos algo. E o que é que tu queres carregar? Eu quero carregar a glória de Deus, eu só quero carregar isso, mais nada. Mais nada. Porque o resto, os pesos que nós carregamos, que são aquelas coisas que estão no nosso coração e que nos impedem de ver a Deus, nos impedem de subir e de estar com Ele. E nós temos muitas coisas, às vezes, no nosso coração guardadas, que são pesos na nossa vida. A falta de perdão é um peso na nossa vida. Aquilo que nós guardamos, as palavras que nos disseram, Deus já se esqueceu dos teus pecados, esquece as coisas que as pessoas te disseram. Porque isso é peso para a tua vida, tu não vais subir. Porque depois ficas cansado no meio do caminho. Porque aquilo amargura, sabe? Quando tu sobes à montanha, assim, sabes que lá de cima no alto, nós ficamos com menos ar, porque o oxigênio é mais rarefeito na parte de cima do monte. É assim, se o teu coração estiver com muitas coisas, não vais conseguir respirar. Não vais. Porque o teu coração tem que estar limpo. Olha, o que é que pode ser mais pesos? Pecados, sentimentos, raízes de amargura, ressentimentos, falta de perdão, feridas, desânimo, comparação. Sabe porque é que eu pus a comparação? Porque às vezes diz assim, aquela pessoa anda mais rápido do que eu. O Samuel, quando vai a passear comigo, diz assim, puxa, tu andas rápido, eu sou assim pequenino, mas eu ando rápido. E ele vai... E às vezes nós temos inveja, vou dizer esta palavra, temos inveja do irmão, temos algum sentimento, porque assim, Deus, ele chegou agora na igreja e já está no ministério. Deus, ele chegou agora, converteu-se agora e já o colocaram, já o puseram, já profetiza. E eu estou aqui, fiel a ti, e parece que não aparece nada. E nós começamos a comparar. Cuidado, porque isto é um peso no nosso coração. É algo que vai contaminar o nosso coração. Porque a gente tem que olhar para o irmão e dizer, ele ministra, glória a Deus. Ele canta, glória a Deus. Ele prega bem, glória a Deus. Ainda bem que eu estou aqui para ser edificada por Ele. Então, guarda o teu coração, porque Ele é um peso. E se tu queres subir à montanha, tens que tirar esse peso do teu coração.
Tirar as coisinhas, as areinhas, as coisinhas pequeninas. Às vezes não são grandes coisas, irmãos. São coisas pequeninas. Mas eu tenho que decidir se eu quero ver ao Senhor, se eu quero subir ao monte. Lembra-se o salmista. Quem pode subir ao monte? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Só os puros de coração é que verão a Deus. E eu quero ver Deus. Eu não sei quanto a ti, mas eu quero ver Deus todos os dias. Eu quero ver Deus em todo o tempo, em todo o lugar, no lugar onde eu estiver. Amém? Salmos 18, versículo 30 ao 33. Ele diz-nos, ele dá-nos, o salmista fala-nos desse caminho, no caminho do monte. Ele diz assim, o caminho de Deus, ele é perfeito. A palavra do Senhor é provada, é um escudo para todos os que nele confiam. Porque quem é Deus senão o Senhor? E quem é o rochedo senão o nosso Deus? Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho, faz os meus pés como os das cervas e põe-me sobre as minhas alturas. Então é assim, é o Senhor que faz, é o Senhor que te dá força, é o Senhor que faz que te caminhar, é o Senhor que te adquire, é o Senhor que vai aperfeiçoando o teu caminho, é Ele que te leva para as alturas, é Ele que te leva para os lugares altos. E eu tenho que confiar que é Ele que vai saber o caminho. Nós não sabemos o caminho do monte, lembra-se no início, o monte não tem caminhos feitos. Se tu fores para o monte mesmo, ele não tem caminhos feitos, ele tem a vegetação, tu é que vais trilhar, fazer aqueles trilhos para conseguir chegar lá em cima. Para conseguir chegar lá em cima. Então o salmista diz, olha, o caminho do Senhor é perfeito, Ele aperfeiçoa o meu caminho, Ele me cinge de força. Sabes, aqui em Isaías também não está a referência, mas eu também vou dizer agora. Em Isaías 40 ele diz assim, olha, tu não sabes que o eterno Deus não se cansa nem se fatiga? Ele não se cansa nem se fatiga, porquê? Porque Ele dá força àquele que está cansado, porque Ele te faz andar como asas, como águias, e aqueles, os jovens, se cansarão e se fatigarão, mas aqueles que esperam no Senhor, andarão, não se fatigarão, subirão com asas como águia. É isso que Ele vai fazer, Ele vai te mandar subir, e Ele vai te dar força, é Ele que faz o caminho. É Ele que faz o caminho, entrega tudo a Ele. E é esse Senhor que dirige os teus passos, que aperfeiçoa o teu caminho, que tira as pedras do caminho. E Ele te dá força para tu superares, para não desistires. E eu é que decido perdoar, e eu é que decido orar, e eu é que decido andar, e eu é que decido se quero ficar parado ou não. Eu é que decido, olha, tu é que decides. Decido hoje, eu quero subir a esse monte, Jesus. E eu quero caminhar com Ele. Eu quero, porque quando eu estou a caminhar, agora imaginem, nós estamos a fazer a caminhada de subir do monte. Quando eu vou passear, hoje é sempre o exemplo com o Samuel, porque é isto que eu vivo. Então, quando eu vou passear com ele, o que é que eu falo enquanto eu estou a passear com ele? Imaginem, o que é que eu vou falar com ele? Eu vou falar dos sonhos de Deus. Eu vou falar daquilo que o Senhor está a falar ao meu coração, ao coração dele. É disso que eu vou falar, porque eu vou só com ele. Quando tu sobes ao monte, sobes com Jesus, é Ele, é aquele tempo de intimidade. Tu dizes, Jesus, olha, aconteceu isto nesta minha semana, olha, Jesus, eu tenho isto no meu coração, Senhor, o que é que eu faço? É na subida do monte que o Senhor Jesus está, porque o monte representa o caminho para estar com Ele. Eu vou subir ao monte, eu vou estar lá, eu vou ficar lá, porque é lá que eu quero estar. E há aquela música que nós cantamos assim, eu vou subir ao monte que muitos desistiram e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou ficar, muitos desistiram de subir ao monte, muitos desistiram a meio do caminho, por causa das pedras, por causa das feridas, por causa das amarguras, por causa dos ressentimentos, por causa de coisas que aconteceram, por causa de pessoas que se encontraram no caminho, e ficaram amarguradas, ficaram ressentidas e assim, e abandonaram tudo. O Senhor diz assim, limpa as pedras do caminho, sobe à montanha, porque é lá que eu vou te encontrar, é lá que eu quero que tu estejas, é lá que eu vou me revelar a ti. Ora, volta a Pedro, Tiago e João. Vamos voltar à história outra vez. Pedro, Tiago e João. O versículo só diz assim, eles subiram ao monte, logo no primeiro versículo, em Marcos 9:2, e diz assim, se tiver, 9:2, Marcos 9:2. Seis dias depois tomou Jesus com Pedro, Tiago e João e levou-o a sós, à parte, a um alto monte e foi transfigurado diante deles. O que é que aconteceu quando eles chegaram ao monte?
Eles subiram ao monte, foram tratados, o caminho é a nossa comunhão com Deus, é o nosso tratado. Chegaram lá, aconteceram 4 coisas. Jesus transfigurou-se, certo? Amém? Ouviram a história? Jesus transfigurou-se. Apareceram Elias e Moisés, certo? Apareceram Elias e Moisés. Apareceu uma nuvem e ouviu-se uma voz. Foi isto que aconteceu no monte. Certo? Foi 4 coisas que aconteceram no monte. Estas 4 coisas, elas todas têm um significado para ti hoje, nesta manhã. Eu creio que a subida para o monte, ele vai ter sempre um significado para a tua vida. Amém? Então, o que é transfigurou-se? Foi a primeira coisa que aconteceu. Jesus transfigurou-se. O que é uma transfiguração? Se vocês forem ler lá na definição, diz assim: transfiguração é uma metamorfose ou uma transformação. É uma ação de alterar radicalmente o aspecto, a forma, a alteração da maneira de pensar, do agir, do sentir. Esta é a definição de transfiguração. Eu quero que tu leias João, no capítulo 1, no versículo 14. Em João, no capítulo 1, diz assim a palavra do Senhor: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Este é João. Ele está a escrever, olha, o Verbo se fez carne. O Verbo se fez carne e ele habitou entre nós. E nós o vimos com a sua glória. Isso é que o João estava a dizer, a testemunhar. Sabes o que é que... Pedro também, porque eles estavam lá. Estava Pedro, Tiago e João. Na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 16, escreve Pedro: porque nós, ele falando para a igreja, porque não seguimos fábulas engenhosamente inventadas, quando vos fizemos conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, pois nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Sabes o que é que Pedro estava a dizer aqui, à carta? Ele estava a dizer assim, olha, eu fui testemunha ocular da majestade de Jesus. Eu fui testemunha ocular daquilo do poder de Deus. Eu fui testemunha ocular da glória do Senhor. Porque eu estive lá naquele monte e eu vi Jesus a ser transfigurado. Eu vi a glória do Senhor sendo manifesto. Eu vi o poder de Deus sendo manifesto. Porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E é disso que eu vou testemunhar. É disso que eu falo. Porque eu vi. Porque eu um dia subi ao monte e o Senhor se revelou a mim. Um dia eu subi lá e o Senhor, sem dizer uma palavra, neste texto todo, vocês não veem Jesus a falar. Só veem Pedro a falar. E Jesus estava falando com Moisés e com Elias. Não falou com os discípulos. Olha, Moisés e Elias apareceram lá, no Monte da Transfiguração. E sei o que é que isto simboliza na minha vida. O que representa Moisés e o que representa Elias. E eu vou fazer melhor a pergunta. Quem é Moisés e quem é Elias para ti? Porque foi isso que o Espírito Santo falou comigo. Quem é Moisés e quem é Elias para ti? Porque nós podemos falar muito sobre a vida de Moisés, sobre a vida de Elias, e eles fizeram coisas extraordinárias. Mas eu quero saber assim, o que é que eles fizeram que impactou a tua vida, que muda a tua vida. O que é Moisés para mim? O que é Moisés para mim? O que é Moisés para ti? O que é Elias para mim? O que é Elias para ti? Olha, ambos, eles estiveram no monte. Moisés esteve no monte, Elias esteve no monte, certo? Todos conhecemos as histórias. Ambos tiveram a revelação de Deus no monte, a manifestação. Ambos viram a glória e ambos tiveram experiências. E vou-te dizer, Moisés teve a maior experiência. Sim, Moisés é a pessoa mais fantástica, teve mais tempo no monte, eu creio. Porque ele teve 40 dias e 40 noites no monte e depois teve que ir lá outra vez. Outros 40 dias e outros 40 noites. Ele esteve lá. E ele viu a glória do Senhor. Mas antes de ele subir ao monte de Moisés, ele teve um chamado. Moisés, ele teve que passar, olha a vida de Moisés. Moisés esteve num palácio, ele foi tirado das águas, antes, ele foi tirado das águas, por isso é que ele se chama Moisés, ele foi tirado das águas. Ele foi colocado no palácio, ele esteve no palácio. Depois ele saiu do palácio e foi para o deserto, até Deus o chamar para o propósito dele. E ele foi trabalhado nesse tempo todo, para depois ele poder subir ao monte, para poder estar com Deus. Ora, o livro de Êxodo, ele conta a história de Moisés, se quiseres ler em casa. Sabes, e os milagres que Moisés fez, a passagem do rio, do Mar Vermelho, os sinais, os prodígios, as maravilhas, ele era um homem tremendo, porque ele era um homem que é ao monte.
Era o homem que foi ao monte e que foi transfigurado no monte. E ele mesmo foi transfigurado no monte. Olha, lá em Êxodo 34, no versículo 29 e 30, ele conta a história dessa, que era visível. Ele diz assim: aconteceu que descendo Moisés do monte Sinai, trazia as 2 tábuas do testemunho em suas mãos. Sim, quando ele desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, depois que falara com ele. Olhando, pois, Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia. Por isso temeram chegar-se a ele. Olha, ele quando desceu do monte, ele esteve no monte com Deus. Teve um monte lá com a revelação, um tempo precioso com Deus. E o que é que aconteceu? A face dele resplandecia. Porquê? Porque o desejo dele assim era: Deus, mostra-me a tua face, mostra-me a tua glória. Imaginem, ele fez esta oração depois de sair do monte. E ele tinha estado no monte, ele tinha sido transfigurado. E mesmo assim, quando desceu, ele diz assim: Deus, mostra-me a tua glória. Olha a oração dele. Deus, olha, não me faças sair deste lugar. Se tu não me tiveres, eu não quero ir. E esta é a oração. É isto que me impacta na vida de Moisés, assim: Senhor, se tu não estiveres comigo, não me faças ir, não me faças subir. Porque senão eu vou chegar lá em cima e não vou ver nada, porque tu não estás comigo. Mostra-me a tua face, mostra-me a tua glória, eu quero. Nós todos carregamos e fomos ministrados aqui há umas semanas de nós sermos os templos vivos do Espírito Santo. É assim, há uma luz que brilha dentro de ti, tu carregas algo dentro de ti. Nós não vemos hoje, eu gostava que nós tivéssemos o rosto assim resplandecente como Jesus, que nós tivéssemos. Mas sabes, mas tu carregas algo que brilha dentro de ti. E esse brilho que está dentro de ti, as outras pessoas vão perceber. As pessoas podem não ver fisicamente, mas vão perceber. Quando tu entras num lugar e há luz nesse lugar, porque a pessoa vai sentir: há a presença de Deus nesse lugar, há a paz de Deus nesse lugar, há o amor de Deus nesse lugar. E eu profetizo, podemos não sentir nós, mas as outras pessoas vão sentir. Porque se tu estiveres no monte, se tu fores ao monte, se estiveres face a face com Deus, tu vais resplandecer a sua glória, tu vais carregar essa glória contigo, onde tu estiveres. Mesmo que tu não sintas. Eu às vezes estou tão normal, e eu entro na minha sala, eu sou enfermeira para quem não sabe, entro na minha sala de enfermagem e eu profetizo assim: a minha sala é o lugar dos céus. Lá na minha sala tem um monte, sabiam? Eu mandei fazer uma fotografia enorme do monte, com um céu lindo, maravilhoso. Porque eu disse que quando eles estiverem aqui sentadinhos, eles vão olhar, e o que eles vão olhar quando estiverem sentados é aquela paisagem daquele monte. Porque eu quero que a glória de Deus esteja ali. E sabem, e eles dizem isso. E eu não percebo, mas eu sinto a presença aqui, é uma paz aqui. Eu quando venho aqui eu fico bem. Amém. Porque eu disse: o anjo do Senhor, eu disse esta semana, o anjo do Senhor está aqui, nesta porta. E quando o anjo está nesta porta, a doença não entra. O mal não entra, a aflição não entra, a dor não entra, porque é a paz de Deus. E tu carregas isso. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Quando nós subimos ao monte, nós vamos carregar algo, nós vamos ser transformados, vamos ser transfigurados, vamos ter a glória do Senhor, vamos ser como Moisés. Por isso é que Moisés estava lá. Vocês acham que... Então como é que Pedro sabia que aquele era Moisés? Como é que Pedro, Tiago e João sabiam que era Moisés e era Elias? Eu às vezes pergunto a Deus como é que eles souberam que era Moisés e era Elias, porque eles nunca os tinham visto. Como é que eles souberam? E eu acho que eles pensaram assim: só pode ser Moisés. Só pode, porque Moisés é que subiu ao monte. Sabem, e Elias é que subiu ao monte. E Elias subiu ao monte, no Monte Carmelo, e desceu fogo do céu. Foram homens que estiveram no monte, homens onde experimentaram a glória de Deus, onde foi manifesto no monte. E eu creio que quando nós estamos no monte, nós temos a revelação do Senhor. Porque o Espírito de Deus está lá. E o Espírito de Deus, Ele transforma. Olha a definição, Ele transforma o nosso pensar. Ele revela quem nós somos. Ele revela todas as coisas, porque a presença do Senhor está lá. Então eu penso que foi isso. E eles olharam assim: só pode ser Moisés. E só pode ser Elias. Só pode, porque eles eram homens do monte. Jesus, Moisés diz assim: Senhor, mostra-me a tua face. Não me faças sair deste lugar. Pedro, perante a visão de Moisés, ele diz lá: Mestre, olha, é muito bom, nós estamos aqui, vamos fazer uma cabaninha. E eu não vou sair daqui. Faz uma cabaninha para ti, para Moisés, para Elias. Eles nem precisavam de cabana, só para Moisés, para Jesus... E para Elias, eles nem precisavam, porque assim, eu acho que nós nem precisávamos, mesmo, porque era tanta glória. Porque é lá,
É lá nesse lugar, é lá nesse cimo da montanha, é no cimo do monte que eu tenho a revelação, que eu tenho o entendimento, que eu consigo compreender tudo aquilo que Deus tem para mim. Porque é no monte que eu olho para as estrelas do céu e digo, olha, como o Senhor levou a Abraão, diz assim, olha, Abraão, olha para as estrelas do céu, se é que as podes contar. Vocês já foram ao monte e olharam para as estrelas? É lindo, lindo demais, lindo. Porque na montanha está escuro. E então todo o céu se abre. E eu penso assim, olha, filho, estás lá na montanha, sonha comigo. Olha as estrelas, fui eu que as contei, fui eu que as coloquei. Eu tenho sonhos para a tua vida, eu tenho revelações para a tua vida. Elias subiu ao Monte Carmelo, lá em 1 Reis 18, não é, para mostrar ao povo quem era Deus. No Monte Carmelo, eles estavam lá os 450 profetas de Baal, e eles tiveram o dia todo, eles fizeram lá o altar, o sacrifício, para ver se Baal vinha, se Baal aparecia. Elias até gozou com eles e disse assim, olha, se calhar o vosso Deus está ocupado, se calhar está muito ocupado, ele não pode vir, se lá tem coisas para fazer, está distraído. Sabes, mas Elias, ele era o homem do monte, ele estava lá. Ele no monte fez o altar, ele no monte invocou ao Senhor, e no monte Deus respondeu ao sacrifício e mandou fogo do céu. É assim, nós hoje temos de ser batizados com o fogo do céu. Porque é no monte que é o fogo do céu que é revelado. É derramado, é em cima do monte. Olha lá, 1 Reis, capítulo 18, nos versículos 42 e 44. Depois de ter descido o fogo do céu, olha o que é que aconteceu a seguir. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao monte, ao cume do Carmelo, e se inclinou por terra. Isto após já ter descido o fogo do céu. E pôs o rosto entre os seus joelhos e disse ao seu servo, sobe agora, e olha para o lado do mar. E subiu e olhou e disse, não há nada. Então ele disse, volta lá 7 vezes. E sucedeu que à 7ª vez disse, eis aqui uma pequena nuvem, com a mão de um homem subindo do mar. Então disse ele, sobe e diz a Acabe, aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. Sabes o que é que aconteceu? Vou-te fazer um pano de fundo sobre esta história. O povo estava em seca, eles tinham profetizado, não ia chover sobre a terra estava em seca. Depois de descer, depois de manifestar o fogo do céu a dizer quem era Deus, porque o povo teve que ver quem era o verdadeiro Deus, porque os profetas de Baal foram todos mortos, Baal construíram os profetas, não aconteceu nada. Veio Elias, fez o sacrifício, orou ao Senhor, e o Senhor desceu, consumiu todo o holocausto. E depois ele disse assim a Acabe, que era o rei que estava naquela altura, ele disse assim, olha, põe o teu carro, vai porque vai chover. Vai chover. E ele disse ao seu servo, disse assim, olha, sobe lá ao monte e vê se vês alguma coisa. E ele disse, subiu e disse, não, Elias, não vejo nada. E ele, vai lá, 7 vezes. Sabes o que é que isto quer dizer? Muitas vezes nós assim temos que subir 1, 2, 3, 4, até acontecer. Eu tenho que subir ao monte todos os dias. Às vezes eu subo lá e não acontece nenhuma transfiguração, não acontece o fogo do céu, mas sabes o que é que acontece? Pode acontecer só uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem, para o sinal da presença e da glória do milagre do Senhor, a dizer assim, não desistas, olha, a nuvem já está lá, o milagre vai acontecer, a chuva vai cair, o milagre vai vir, porque no monte tu vais ver as nuvens, vais ver os olhos espirituais vão ser abertos, vai haver o discernimento dos espíritos, o Senhor vai te mostrar, vai-te dizer assim, olha, sobe lá, 1, 2, 3, até tu veres a minha glória, até tu veres o meu sinal. Porque nós ainda somos assim, nós ainda temos esta carne, nós ainda precisamos do sinal. Mas o Senhor diz assim, olha lá, olha bem, a ver se tu vês alguma coisa. Ele diz, eu vejo uma nuvem do tamanho da mão do homem. O que é que aconteceu na nossa história? Moisés estava lá, Elias estava lá, e eles estavam conversando. E o que é que aconteceu? Veio a nuvem. Sabes o que é uma nuvem? Eu vou-vos dizer. Nuvem, conjunto de pequenas partículas de água suspensas na atmosfera que pode originar chuva ou neve. Isso é o que é a nuvem. A nuvem
São partículas de água. Olha, tão interessante que eu achei. Eu disse, Deus, por isso é que eles souberam que era Elias. Porque eles começaram a ver, a nuvem envolveu a nuvem, Elias. Sabem, eles começam a fazer este padrão de pensamento, porque o nosso pensamento tem que ser transformado pela palavra de Deus. Quando o meu pensamento está transformado pela palavra de Deus, toda a Bíblia, toda a palavra, ela vai fazer sentido, porque o Espírito de Deus vai nos trazer revelação. Então ele diz assim, a nuvem está lá, como sinal da presença do Senhor, como sinal da chuva, como sinal do milagre, assim como foi com Elias. A nuvem da glória apareceu, a nuvem da glória veio, as águas vão fluir. Sabem que no Salmo 46 ele diz que há um rio que sai do trono de Deus, que desce. Foi isso que Deus me disse. Sabes, de lá no alto da montanha há um rio que sai de lá e que desce. E o rio traz vida, e o rio faz fluir dentro de nós, e o rio traz esperança, e o rio traz peixes, e o rio traz cura, porque há um rio que sai do trono de Deus que traz, e que nos cura, e que nos limpa, e que nos purifica. E esse é o rio que sai lá da nuvem, sabem? Porque a nuvem é água, a nuvem é a presença, a nuvem são um conjunto das partículas que se juntam lá para nós vermos no mundo físico, e essa atmosfera, porque o rio do Senhor está lá. O rio das águas vivas. O rio nasce nos montes. Os rios nascem nos montes, irmãos. É lá que nasce o rio. No monte está o Senhor. É de lá que nasce o rio. Com águas purificadoras. Com águas que nos alimentam. Águas que nos cobrem. As águas profundas, como nós ouvimos. É lá no alto que vai fluir, é do alto que eu vou ser revestida do poder, é lá do alto. Pensem sempre, é por isso que eu estou a dizer, nós hoje temos que ir para as alturas. Porquê? Porque é lá no alto, é lá no sopé, é lá em cima que eu vejo Deus, é lá em cima que eu tenho a visão perfeita. Se nós estivermos cá em baixo, eu não vou ver. E assim, eu de minha casa, eu vejo imenso, eu vejo para lá do Porto, eu vejo Gondomar, e eu estou em Gaia, assim, não... Mas eu vejo porquê? Porque eu estou no alto. E eu vejo, Jesus está a dizer assim, olha, sobe, Pedro, Tiago, João, Samuel, Mahmoud, Ruth, sobe comigo ao monte, porque lá tu vais ver a nuvem vai-te tocar, os rios vão-te tocar, o fogo vai descer, vais ver a minha glória, vais ver a minha face, vais lá encontrar Moisés, vais lá encontrar Elias, vais lá encontrar. Olha, a nuvem, se vocês também forem ver, hoje também existe muito esta definição, e que eu achei também muito interessante. No mundo informático existe a nuvem, agora, esta coisa assim da nuvem, que é uma coisa que nós não vemos, mas que existe. Então o que é essa nuvem que nós não vemos, mas que existe? Ela é uma rede de servidores dotados de software com bancos de dados. Graças à nuvem, os usuários podem acessar os mesmos arquivos e aplicações em praticamente qualquer dispositivo, em qualquer lugar. E eu achei lindo, e assim, é mesmo isso. Porque quando nós estamos na nuvem, ora pensam, está lá o software todo, está lá toda a informação, está lá tudo que nós sabemos, que nós precisamos saber e que nós podemos aceder e tomar posse. É lá na nuvem de glória, nessa nuvem que nós temos o conhecimento. É a nuvem que tem todo o conhecimento, porque eu lá, na tua luz, eu vejo a luz. Também há um salmo que diz isso, na tua luz eu vejo a luz, porque eu lá na nuvem, e eu já tenho a luz de Cristo. Eu já fui salva, eu já tenho Jesus no meu coração, eu já tenho a luz, certo? Tu já tens a luz. Todos nós brilhamos aqui nesta sala, todos nós brilham aí em casa, todos vocês brilham porque já têm Jesus, Ele é a luz do mundo, Ele já entrou na vossa vida. Mas na luz, nós ainda vemos mais luz. Nós ainda vemos mais luz, ainda temos mais entendimento, porque nós temos esta nuvem agora, esta nuvem espiritual que o Senhor nos dá, com todo o conhecimento, para que eu possa usar, aceder a esses arquivos, a essas aplicações, para eu ter, para a minha vida, para o meu dia-a-dia. Porque assim, irmãos, é bom ficar lá na nuvem, mas nós não vamos ficar lá sempre. Nós não vamos estar sempre lá no monte. Nós vamos ter que descer. Tudo aquilo que o Senhor já disse, tudo aquilo que Ele já fez, está na nuvem. Aquilo que Ele é, está na nuvem. O que é que aconteceu a seguir? Vocês estão-me a acompanhar neste caminho todo, certo? O que é que aconteceu a seguir? Ouve-se uma voz, e diz assim, este é o meu filho amado, a ele ouvi. No monte nuvem da sua presença te envolve e tu ouves a voz do Pai. Tu ouves a declaração de amor do Pai
Ele diz quem tu és. Ele reforça a tua identidade como filho amado. A identidade revela quem eu sou e revela quem é o meu pai. E identifica-me como filho. Quando eu estou lá no monte, não é? Depois desta experiência toda, assim, Deus vai falar comigo. E Ele, a primeira coisa que vai dizer, assim, quando Ele diz assim, filho, filha, o meu prazer está em ti. Tu és o meu filho. Nós precisamos, às vezes, ouvir assim, tu és o meu filho amado. Tu és a minha filha amada. Porque nós todos precisamos, Deus é amor. Nós fomos feitos para amar e para ser amados. Deus já nos amou. E Ele disse assim, Ele já nos amou primeiro. Certo? Então Ele chama por ti e diz assim, olha, tu és o meu filho, tu és a minha filha. Assim, olha, quando os filhos vêm, o que é que o pai faz? Ele vai mudar as tuas vestes. Vai dizer, quando o filho pródigo voltou a casa, é assim, ele diz assim, filho. Ele disse assim, chamou os seus servos e disse assim, olha, o meu filho, que ele posicionou logo na situação de filho. E ele tinha saído, vocês conhecem a história, muito resumidamente. Um pai tinha 2 filhos. Um deles saiu de casa e disse, já não quero mais estar aqui debaixo da tua casa, eu quero me ir embora, eu quero a herança. E foi embora. Quando ele foi, perdeu-se na vida e depois de estar lá, refletiu, caiu em si e disse, a casa do meu pai tem tudo, o que é que eu estou aqui a fazer? E ele regressou a casa. Quando ele regressa à casa, ele pensava com ele, disse assim, eu já não sou mais, e ele disse ao pai, eu já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Mas o pai o que é que disse? Tu és o meu filho. Anda cá, tu és o meu filho. Servos, preparai uma mesa, preparai uma festa, porque o meu filho, ele está cá e ele já regressou. E ele disse assim, olha, mudai-lhes as vestes. Põe o anel no dedo, porque ele dá a identidade. Sabes, naquele monte também foram mudadas umas vestes. Jesus também mudou as vestes. Olha, Jesus é o nosso exemplo. Nós olhamos para Ele, nós temos que ser como eles. Então eu tenho que olhar para Jesus. Jesus, tu mudaste as vestes, eu também tenho que mudar. José mudou as vestes não sei quantas vezes. Ele teve as vestes que o pai lhe tinha dado, a túnica de talar com as várias cores. Depois teve as vestes de prisioneiro. E ele teve as vestes na casa do Potifar. E ele teve as vestes quando estava no governador, quando era de Faraó. Ele teve várias vestes. E Jesus está a dizer assim, olha, muda as tuas vestes. Porque assim, as vestes, elas representam a tua identidade. Então, quando na nuvem, quando tu ouves Deus a falar, diz assim, tu és o meu filho, a ele ouvi, para que tu sejas reconhecido como filho de Deus, Ele vai te dar essa identidade. Porque depois Ele vai dizer assim, olha, a Ele ouvi. Sabes o que é que Jesus está a dizer? Tu vais descer da montanha, quando tu desces da montanha, tu vais falar e eles vão te ouvir. E eles vão te ouvir porque tu és o filho, porque tu és filha de Deus. E as outras pessoas vão te ouvir. Porque elas vão ver Jesus na tua vida. Não vais ser mais tu a falar, vai ser Jesus através de ti. Não vais ser mais a Paula a falar, mas vai ser Jesus através de mim. Porquê? Porque Deus disse assim no alto da montanha, lá no alto do monte, tu és a minha filha. A ela ouvi. Isso te dá autoridade. Isso te dá autoridade para tu ires e para poderes falar. Porque não adianta eu só ter Jesus na minha vida. Não adianta eu só ter a minha experiência. Não adianta eu só estar lá no alto do monte e ser revestida. É maravilhoso. Eu, por mim, eu estaria lá. É lá que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar para eu estar, a não ser lá. Mas Jesus disse assim, vamos descer do monte. Porque eles desceram. Eles não ficaram lá. Apesar do desejo de Pedro, Tiago e João. Olha, vamos ficar lá. Jesus disse, não, vamos descer. E isto é uma ordem para cada um de nós, dizer assim, olha, eles vão-te ouvir, porque tu és minha filha e tu és meu filho. Portanto, vai e fala desse amor, vai e fala dessa presença, vai e fala do monte, daquilo quem eu sou, aquilo que eu já fiz por ti, para a tua vida. Hoje o Senhor está a dizer assim, tu és meu filho, tu és minha filha, em quem eu me alegro, as pessoas vão te ouvir, vão te escutar. Tu carregas a glória do Senhor. Amém? Vamos ficar em pé? Vocês já subiram ao monte? O monte e a nuvem está aí? Há uma nuvem de glória aí sobre a vossa cabeça? Sobre a vossa casa? O que é subir?